Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor, amém? Dá um toque aí no teu vizinho e fala assim para ele, que bom que você está aqui hoje. E aproveita, já cumprimenta, já saúda, já dá um abraço, apertado. Fala, poxa, quanto tempo não nos víamos. Aquela saudação toda especial, que é bem típica aqui da IBC, né? Sempre esse clima gostoso, próximo, né? Alegre, festivo, fervendo em amor pela palavra, em amor por Jesus, amém? Glórias a Deus. Você pode se assentar. Bom, recebi o convite do Evaldo para estar aqui com vocês nessa noite, um privilégio, e ele me trouxe o desafio de falar sobre domínio próprio. Eu fui lá no dicionário buscar o significado de domínio próprio na Bíblia, e eu encontrei essa definição aqui. Na Bíblia, o domínio próprio ou temperança refere-se à capacidade de controlar os próprios desejos e impulsos, sendo um fruto do Espírito Santo. Significa dizer não aos desejos nocivos, buscando um equilíbrio e uma vida mais significativa. É a vitória de Deus sobre o ego, evitando a arrogância e a falta de moderação. Com certeza é uma excelente definição, essa que eu acabei de ler aqui para vocês, em relação ao domínio próprio. Mas se a gente for falar numa linguagem bem mais direta, bem mais objetiva, domínio próprio está todo mundo indo numa direção e o Espírito Santo atuando na sua vida te mostra o seguinte, não, aquela direção não é boa. E por ação do Espírito Santo na sua vida, você não vai naquela direção, você vai na direção contrária. Será que é fácil agir assim? Será que é fácil, na tua idade, na época que você está vivendo, você ter esse discernimento, você ter esse tipo de comportamento? Porque muitas vezes as pessoas sucumbem, por quê? Porque se deixam levar. Ah, vamos na onda, está todo mundo fazendo isso é bom, deve ser bom. E aí você deixa de dar ouvidos àquilo que Deus tem para você. Você deixa de dar ouvidos ao Espírito Santo que está aí. Se você aceitou Jesus, Ele está aí. Diga, Ele está aqui. Ele está no meu coração. Está na minha mente. Então é imperativo que você dê ouvidos ao Espírito Santo. Porque senão, você vai na onda e nem sempre o que vai ter lá no final vai ser positivo, vai ser legal. Nem sempre você vai curtir, só que aí você já foi. E talvez a coisa seja tão extrema, tão grave, que vai ser difícil você voltar. Ou ainda, vai ser difícil você ajuntar os cacos e tentar consertar determinadas situações. Mas olha só, eu venho de algumas experiências lá no Ministério Homens de Honra, bem interessantes. Porque eu ministrei no Homens de Honra no mês de março. E o tema do Homens de Honra no mês de março era integridade. E quando eu fui preparar aquela mensagem, o Senhor falou assim, seja direto e objetivo, use a figura de um personagem bíblico que tenha tudo a ver com integridade. E ao mesmo tempo me veio a palavra de Jó 1:1. E era Jó um homem de Uz, íntegro e reto, que se desviava do mal. Foi fácil demais. Ficou fácil para os homens lembrarem que integridade tem tudo a ver com a vida de Jó. E se Jó venceu, eu também posso vencer, amém? Então a Bíblia é muito rica em trazer esses personagens e mostrar para a gente o seguinte, eram homens e mulheres como nós, que viviam as mesmas paixões, as mesmas dificuldades, e se eles venceram, nós também podemos vencer.
Então Jó triunfou no que diz respeito à integridade. E aí no mês passado, aprove o Senhor que novamente, mês de abril, eu ministrasse aos homens de honra. E a gente está lá trabalhando o nosso quebra-cabeças. E o tema do mês de abril era compromisso. Aí eu falei, Senhor, tenho que ministrar a palavra sobre compromisso. Ele falou, vai na mesma linha. Tem um personagem joia para você, Noé. Oh. E aí eu fui estudar, eu fui me preparar. E lá em Gênesis 6:9 diz assim, Noé andava com Deus. Que compromisso maior que esse? Numa sociedade tão deturpada, tão destruída, que se inclinava continuamente para o mal. E essa é a descrição da Bíblia para os tempos de Noé. Que compromisso maior que um homem, só um homem, eu vou repetir, um homem, tenha assumido um compromisso com Deus e tenha vivido uma vida que culminou com o livramento da humanidade. Por quê? Porque Deus ia destruir. Deus ia destruir a humanidade. Mas ele viu um homem. Opa, esse homem caminha comigo. Não vou destruir, mas vou dar uma tarefa para ele. 100 anos construindo a arca. Para honra e glória do Senhor, ele entrou na arca e o compromisso dele não só salvou ele, mas salvou toda a família dele. Glórias sejam dadas ao Senhor. E aí o Evaldo vem e fala assim, Edu, domínio próprio. Falei, opa, domínio próprio. Senhor, tem que me preparar para falar sobre domínio próprio. E o Senhor falou assim para mim, vá na mesma fonte. Eu falei, qual mesma fonte, Senhor? No mesmo estilo. Pega esse tema e associa a um personagem que eu vou te dar e você vai ver se isso não vai ser maravilhoso para os jovens que estarão lá no sábado. E aí Deus me trouxe uma figura ímpar realmente no que diz respeito ao domínio próprio. E esse personagem é José. José. Abra aí a sua Bíblia primeiramente em Gálatas 5, 22 a 24, nós vamos ler aí os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 a 24, a palavra de Deus diz assim, o fruto do Espírito, perceba, o fruto é colocado no singular, mas esse fruto, ele é distribuído em vários subitens aqui, em situações maravilhosas, vejam, diz assim, o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Abra aí a sua Bíblia também em Provérbios 25, 28. Rapidinho, vamos lá, Provérbios 25, 28. A palavra de Deus diz aqui em Provérbios 25, 28 o seguinte: como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Está aqui na minha tradução, que é Almeida, edição contemporânea, tá? Então está aqui, que não tem domínio próprio. Mas aí Deus me falou assim, José. Eu falei, opa, José. José era jovem, como vocês. José triunfou, como eu creio que vocês também triunfarão no domínio próprio. José, guarde isso, era cheio do Espírito de Deus. E você precisa ser cheio do Espírito de Deus para você vencer no que diz respeito ao domínio próprio. E vamos aprender um pouquinho então com José. Vejam, talvez você já tenha ouvido falar de José, ou você já tenha estudado um pouquinho da vida de José. Era um dos filhos de Jacó. Era o filho adorado de Jacó. E ele era
vamos ser sinceros aqui, nessa fase da vida, ele era um leve-trás, né? Porque ele estava lá com os irmãos dele, e tudo que os irmãos dele faziam de errado, o que ele fazia? Ele ia contar para o papai. E isso foi trazendo ali uma certa dificuldade de relacionamento entre José e os seus irmãos. E aí, ele tem os seus sonhos, e nós vamos detalhar um pouquinho isso daqui a pouco. Ele conta esses sonhos para os seus irmãos, e aí a relação deles atinge um ápice, que eu diria de ódio total. Porque um irmão, ou um grupo de irmãos, tomar a decisão, primeiro de matar um dos seus. Daí eles refletem um pouquinho, não. Vamos vendê-lo como escravo. Para um grupo de irmãos tomar uma decisão dessas a respeito de um dos seus, é porque o ódio está realmente aflorado. E aí começa a dificuldade na vida de José. Ele é vendido como escravo, e para piorar, de escravo ele passa a ser um escravo prisioneiro, vivendo uma série de adversidades por longos 13 anos da vida dele. 13 anos. Tudo isso começou com 17 anos, está na Bíblia, e durou até os seus 30 anos. Talvez a fase da vida que vocês estão iniciando ou já estão vivendo, 13 longos anos. E eu trago para você 3 lições que o comportamento, que o tratar de José em relação ao domínio próprio, ecoam até os dias de hoje. O primeiro deles, adversidades não são justificativa para o abandono do domínio próprio. Adversidades não podem explicar a ausência de domínio próprio na sua vida. Vejam, ele foi vendido como escravo. Ele ficou afastado da casa dele, do amor do seu pai, do conforto da sua cama, da riqueza do seu pai, porque Jacó já era rico nessa época. Ele foi viver como um escravo, ou seja, perdeu todo o seu conforto. E nem assim José se deixou levar pela batida, pela situação da vida. Eu já vi muitas pessoas falarem assim, meu pai é um alcoólatra, por isso que eu sou. Meu pai é violento, por isso que eu sou. Minha mãe é uma fofoqueira, por isso que eu sou. Não, meu irmão, não, minha irmã. Se você tem exemplos ruins, não é por causa desses exemplos que você necessariamente vai abrir mão dos valores, daquilo que é precioso para a sua vida. Joga fora os exemplos ruins, mire-se no céu, o Senhor tem algo tremendo para fazer através da sua vida. Edu, mas eu sou jovem demais, olha José. Olha José. Talvez você não vá ser vendido como escravo no tempo presente, né? Que aí, né? Aí nós teríamos as autoridades aí para corrigir esse absurdo. A despeito de nós termos situações como essa em alguns outros países, ou até mesmo no Brasil. Mas, José se manteve fiel, mesmo enquanto escravo, mesmo enquanto prisioneiro, mesmo nesses 13 anos de adversidade extremas. Ele manteve o equilíbrio, ele manteve a fortaleza, ele se manteve disposto, ele se manteve como alguém que tinha o que nutria uma força para vencer, para não se deixar levar por aquela situação que, meu irmão, minha irmã, se você tomar posse disso para a sua vida,
você vai ver as coisas acontecerem de forma totalmente diferente, principalmente se os seus exemplos, se aquilo que está acontecendo diante de você não for uma história boa em relação a isso. Então, as adversidades, elas não podem explicar ou elas não podem justificar a ausência de domínio próprio na sua vida. Então, saímos do campo das adversidades. Poxa, mas como foi que José, então, triunfou? Como foi, então, que José superou? Porque essas adversidades, elas eram extremas demais. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis 37, 5 a 11. Vá lá. Gênesis 37. E aí você vai ver o sonho de José. Quantos anos José tinha aqui? Eu já falei. Quantos anos? Alguns lembram aí. Quantos anos? 17 anos. 17 anos. E olha Deus falando com José, através de sonhos. Olha só. Gênesis 37, de 5 a 11. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, eu estou lendo a partir do 5, hein? Eu falei do 7, né? Pois lhes disse, mas vamos ler a partir do 6, vamos lá. Ouvi, peço-vos esse sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos, tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo, tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo, que sonho é esse que tiveste? Viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinarmos em terra perante ti? Seus irmãos, verso 11, seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este caso no coração. Por quê que Jacó guardou? Assim como José guardou. Porque tinha algo da parte de Deus para a vida de José. Então ele não abriu mão do domínio próprio, por quê? Porque o domínio próprio, assim como os outros frutos do Espírito, eles dão sustentação para a nossa fé. A fé é aquilo que você tem para você a respeito das coisas que você ainda não está vendo, mas que Deus já revelou que vão acontecer. É a certeza que o Senhor te dá de um futuro, de um propósito, de uma vida totalmente diferenciada. Opa, José sonhou, Deus falou comigo nesse sonho. E se eu me mantiver fiel, isso vai acontecer. Vejam, a fé dele era tamanha, que ele foi capaz de suportar a escravidão, foi capaz de suportar a prisão. Por quê? Porque ele havia tido um sonho. A Bíblia fala que nos últimos tempos os nossos filhos profetizarão, viverão uma outra realidade, uma geração totalmente renovada e transformada para a honra e glória do Senhor. Se você crê que Deus tem uma bênção especial para a sua vida, meu irmão, minha irmã, não abra mão disso. Sonhe o sonho de Deus. Se você tem o propósito, por exemplo, de ser um pregador, de ser um pastor, como que você vai ser se você começar a enumerar namoradas, engravidar meninas e deixar um rastro de filhos? Como que isso vai ser possível? Vejam, os sonhos, os propósitos de Deus, eles podem ser frustrados. Sabe por quem? Por você. Por
você. E eu provo na Bíblia. Eu provo isso na Bíblia. Saul. Já ouviram falar de Saul? A Bíblia descreve Saul como um homem alto, bonito, que chamava a atenção por onde passava. E os hebreus pedem um rei. Os outros, vejam aí, hein? Olha e na onda dos outros, né? Os outros povos têm um rei. Nós precisamos de um rei, ó Samuel. Dá-nos um rei. Samuel ficou muito triste com aquela situação. E quando ele levou a Deus, Deus falou assim para ele: Samuel, não fique triste, porque antes de rejeitar você, eles estão rejeitando a mim mesmo. E Saul foi escolhido, o bonitão, o fortão, o que chamava a atenção. E a Bíblia diz que quando ele foi ungido, ele profetizou. Ele foi um bom rei no início. Mas a ausência de domínio próprio transtornaram a vida de Saul. Transtornou a vida de Saul. Ao invés de esperar, ao invés de aguardar, ao invés de perseverar, aguardando Samuel, ele resolveu apresentar o holocausto ao Senhor. E nem bem ele havia terminado, chega Samuel e pergunta para ele: o que você fez? Samuel, você estava demorando. Às vezes as coisas demoram, né? E a gente não quer esperar, né? Imagina se José não conseguisse esperar ao longo desses 13 anos. O que você está esperando? O que você está esperando da parte de Deus? Cuidado, hein? Não vá jogar fora. Porque Saul jogou. Você não chegou, eu não aguentei esperar e eu ofertei o holocausto. E Samuel diz assim para ele: Saul, hoje mesmo o teu reino ia ser confirmado para futuras gerações. Mas eis que essa bênção de você vai ser tirada e Deus vai levantar outro. Perdeu ou não perdeu a bênção? Perdeu ou não perdeu? Fala mais alto. Perdeu. Então José tinha 2 sonhos aqui que mostravam o quê? Os irmãos, o pai se inclinando. Se ele bobeasse, se ele fizesse alguma coisa errada, minimamente, talvez Deus consertasse. Assim como consertou na vida de Abraão. O pai da fé também errou. Olha, a minha mulher é muito bonita, eu vou falar que ela é minha irmã. Por quê? Porque pode ser que se eles souberem que ela é minha mulher, eles vão querer me matar e vão ficar com ela. Olha, pai da fé. Mas aí Deus consertou, né? Mas para Saul não teve conserto. A Bíblia fala que um espírito maligno começou a atormentar aquele homem. E Deus levantou Davi, que herdou aquela bênção para a honra e glória do Senhor. O povo que saiu do Egito. O que Deus havia prometido para o povo que saiu do Egito? Vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E a Bíblia fala que quando o povo saiu, não saiu de mãos abanando, não. Saiu com tesouros. Os egípcios deram riquezas para eles. E lá vão eles rumo à terra que mana leite e mel. Primeira adversidade, Mar Vermelho. Já ouviram isso? Já ouviram essa história? O que aconteceu lá no Mar Vermelho? Moisés! Por quê? Por que você trouxe a gente para cá para morrer, Moisés? Moisés, que bom seria que nós estivéssemos como escravos no Egito. Uau! Totalmente aloprados. E Deus responde assim para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Moisés tocou aquela água, a água se abriu e eles passaram em terra seca.
para a honra e glória do Senhor. Na tua jornada, meu irmão, se você perseverar, se você for firme aí no domínio próprio, isso vai sustentar a tua fé no sentido, na direção dos sonhos que Deus tem para a sua vida, os propósitos de Deus. E aí, efetivamente, se você perseverar, se você tiver domínio próprio, se você tiver uma fé inabalável, você vai triunfar para a honra e glória do Senhor. Mas você, glória a Deus, mas você precisa perseverar nesse propósito. Um belo dia, a mulher de Potifar quis catar José. Vem cá, bonitão. Você é bonitão, hein, ô José? Vem cá, o Potifar não está aqui. A Bíblia separa. Provavelmente José ficou 11 anos na casa de Potifar. 11 anos. Gênesis 41, 1 diz que ele ficou 2 anos na prisão. Logo, se ele ficou 2 anos na prisão, e quando ele foi vendido, ele tinha 17, está lá em Gênesis 37, 2. E quando ele assumiu o trono do Egito, do governador do Egito, ele tinha 30, Gênesis 41, 46. Então ele ficou 13 anos passando essa dificuldade. Se ele ficou 2 anos na prisão, ele ficou 11 anos na casa de Potifar. E a mulher crescendo o olho. E José resistindo. Até que ela não aguentou mais, ela quis catar José de qualquer jeito. E o que ele fez? Tipo o leão da montanha, saída estratégica pela direita ou pela esquerda. E o que ele ganhou com isso? Uma prisão. Uma prisão. Mas esse jovem tinha um domínio próprio incrível. Sabe por que ele tinha? Porque Deus fortalece aqueles que lhe são fiéis. Deus fortalece você, mesmo na tenridade, mesmo jovenzinho, mesmo ainda com poucos anos de rodagem, o Senhor não se esquece daqueles que são seus. Vejam, Deus fortaleceu José na casa de Potifar. Vejam aí, Gênesis 39, 2. Você é o sonhador de Jacó? Eu estou com você. Você é o escravo na casa de Potifar? Vejam aqui. O Senhor estava com José. Diga, o Senhor estava com José. Enquanto escravo. Deus estava lá com ele. Vejam na prisão, Gênesis 39, 21. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor era com José, com ele. Meu irmão, não importa se você vai no mais profundo da terra, não importa se você vai no extremo, se você vai lá no espaço, se você vai no mais profundo do oceano, o salmista já dizia, não há como se esconder do amor de Deus, não há como ficar afastado, não há como considerar que Ele vai te esquecer. Meu irmão, minha irmã, se você perseverar, Ele vai estar com você dentro da fornalha ardente, Ele vai estar com você na toca dos leões, Ele vai estar com você quando tentarem te fulminar ao fio da espada ou ao fio dos tiros, Ele vai estar com você para a honra e glória do Senhor. Deus fortalece e abençoa o seu servo na prática do domínio próprio. Jamais se esqueça disso. Então, adversidades não são motivos para não ter domínio próprio. O Senhor vai te dar domínio próprio e uma série de outras qualidades. Por quê? Porque isso vai ser sustentação para a sua fé. E, por fim,
Ele mesmo vai caminhar ao seu lado, qualquer que seja a situação. Mas eu falei que o José era jovem, que o José triunfou e que o José era cheio do Espírito. Mas naquela época o Espírito Santo ainda não havia descido. Quando foi que o Espírito Santo de Deus desceu? Vamos lá, pergunta escola bíblica. Pentecostes? Mas naquela época lá Deus agia de forma especial. De forma muito especial. E o que você vai ler agora foi dito por um ímpio. O que você vai ler, vai ouvir ou vai ler agora foi dito por alguém que detinha o domínio do mundo naquele momento. O que você vai ouvir agora está registrado na Bíblia como um exemplo de que, se necessário for, as pedras vão anunciar. Se necessário for, Deus vai levantar, não importa quaisquer que sejam as situações, para honrar, para dignificar o seu servo. E agora você vai ouvir da boca de Faraó do Egito o que ele viu, o que ele pensava a respeito de José. Veja o verso de número 38 de Gênesis capítulo 41. Gênesis 41, verso de número 38, diz assim, provavelmente, alguns estudiosos dizem que é Ramsés, não sei se é Ramsés, não, Ramsés acho que é na época de Moisés. Aqui eu não sei exatamente qual foi o faraó que disse isso, mas vejam, ele diz assim, Gênesis 41, 38, perguntou, pois, Faraó aos seus oficiais, acaso acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Verso 42, tirou Faraó o anel da sua mão, pôs na mão de José e o fez vestir roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. De escravo, de prisioneiro a governador da maior nação daquela terra. Se você não deu um aplauso agora para o Senhor, meu irmão, olha, isso aqui é extraordinário. Agora, para terminar, José sonhou, não sonhou? José sonhou. José perseverou. José esteve firme no domínio próprio. Não se deixou levar pelas adversidades. Não. Adversidade, meus irmãos me venderam, eles nutriam ódio por mim. Não. Eu vou viver o amor de Deus. Eu sonhei e hoje eu estou muito distante desse sonho. Por quê? Porque eu sou escravo. Porque eu sou prisioneiro. Estou muito distante. Mas o Senhor me revelou, vou exercitar a minha fé. O meu domínio próprio vai me sustentar. O meu domínio próprio vai sustentar a minha fé. E por fim, estou afastado da minha casa. Estou na terra de estranhos. Mas eu não estou aqui para servir esses homens e mulheres. Eu estou aqui como um servo do Deus Altíssimo. Eu tive um sonho, e o Senhor me revelou, e o Senhor prometeu, e Ele não é Deus que volta atrás, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E assim José triunfou, e assim José venceu. Pergunto a você, os sonhos de José, eles se realizaram?
Os irmãos de José se inclinaram diante dele? O seu pai se inclinou diante dele ou não? E o ódio, todo aquele ódio que ele recebeu, ele não reputou como vingança ou como algo que ele deveria retribuir. Vocês me deram ódio, mas por trás de tudo isso havia um propósito maior. São palavras de José. Deus quis que eu estivesse aqui. E agora, não é ódio que eu vou dar para vocês. É o meu amor. Como alguém que um dia derramou seu sangue na cruz, para verter toda a sua vida naquele momento, para que você tivesse vida e vida em abundância, para que você tivesse uma nova expectativa de vida. Meu irmão, não sei qual é a direção que o mundo está querendo te levar. Minha irmã, não sei quais são as propostas que estão fazendo para você. Mas eu digo para você, se você tiver domínio próprio, se você perseverar, os sonhos de Deus vão acontecer na sua vida. Eu lembro que já contei essa história, eu era vocalista de uma banda de heavy metal. E uma vez nós fomos tocar no Guarujá. E eu identifiquei esse ponto como algo que com certeza seria crítico na minha vida. Porque por 2 vezes Satanás tentou me pegar nessa. Uma delas foi nessa ocasião. A gente foi tocar lá no Guarujá, aquela doideira toda, estávamos hospedados na escola. E na banda tinha um canadense mesmo, tinha vindo lá do Canadá. E lá no Canadá ele falou assim uma vez para mim, Edu, e nós tínhamos ali 16 anos. Ele falou assim para mim, Edu, lá no Canadá é difícil um jovem chegar aos 16 anos sem ter experimentado algum tipo de droga. E eu fiquei assustado com aquilo. E meu pai já havia dito para mim, Edu, não se envolva com esse tipo de coisa, hein? Isso aí é ruína. Estávamos nós lá no Guarujá, saímos lá na orla, nos separamos, um bando de um lado, outro bando do outro. Nós tínhamos um grupinho razoável, todo mundo cabeludo. E, obviamente, né, quem estava lá vendendo droga, viu os cabeludos e falou, tá aí a chance. E encontrou justamente quem? O canadense. E ofereceu e ele comprou. E quando nós nos reencontramos, porque eu estava no outro grupo, nós nos reencontramos, ele estava muito agitado. E ele falou assim, essa noite nós vamos experimentar. Eu falei, o quê? Drogas. Eu falei, hã? Tirou do bolso e me mostrou. Eu falei, não quero saber nada disso aí não. Não, Edu, você é o líder da banda, você é o vocalista, você não pode ficar de fora dessa. Eu falei, eu estou fora desde o início. Drogas comigo não. Eu poderia ter ido na onda, poderia ter feito algo legal para os meus amigos, eles queriam que eu fizesse. Mas eu disse, não, vocês vão para lá, eu vou para cá. E à noite eu acordei com os gritos deles, com aquela algazarra toda, aquela loucura. E eu glorifiquei a Deus do meu jeito, porque eu não era convertido. Eu glorifiquei a Deus por não estar lá. Passado algum tempo, estava eu na Woodstock Discos, ali no Vale do Anhangabaú, despretensiosamente olhando alguns discos. E vem um cara, enfia a mão no meu bolso e coloca um negocinho. Eu falei, o que é isso aí, cara? Tá aí o bagulho, me dá a carteira do exército. Eu falei, o quê? Tá aí o bagulho aí, tá aí no seu bolso aí. Eu falei, que bagulho, o quê, cara? Você me prometeu uma carteira do exército. Eu falei, eu te prometi? Eu falei, pega essa porcaria agora e some da minha frente. Era Satanás me fustigando. E eu tenho certeza absoluta, e o Senhor me dá essa certeza, que se eu tivesse me rendido, hoje eu não estaria aqui falando com vocês.
eu não estaria. Eu não estaria. Mas vejam, não foi nem o Pai glorioso quem falou. Foi o meu Pai terreno que plantou a sementinha no meu coração e falou: Edu, isso não é para a sua vida. E eu tenho certeza que ele foi inspirado por Deus. E eu me mantive afastado para a honra e glória do Senhor. Venci, hoje estou aqui para a honra e glória do Senhor. Meu irmão, eu não sei o que estão te oferecendo. Eu não sei, minha irmã, qual é o caminho que querem te levar. Mas eu quero te dizer que Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. O Deus de José, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Moisés, o Deus de Daniel, Ele está aqui nesta noite. E Ele quer visitar a sua vida com algo tremendo, algo poderoso, algo maravilhoso, que só Ele pode te dar. Só Ele pode te revelar. Então eu te desafio. Não sei a tua realidade, você não precisa contar para mim. E tenho certeza que ninguém vai te julgar se você vier aqui na frente. Porque você é jovem, você está aprendendo. E você precisa ter essa bagagem. Você precisa vencer no que diz respeito ao domínio próprio. Você tem que ter caráter, você tem que ter estrutura, você tem que ter firmeza. E isso só o Espírito Santo vai te dar. É Ele que está atuando na sua vida. Então, saia do seu lugar, venha aqui, vamos orar. Não perca nenhum momento, não perca mais tempo, não perca nada em relação à oportunidade que o Senhor está te dando nesta noite, que Ele está falando com você. Eu tenho certeza absoluta disso. Há um futuro, há uma realidade, há um sonho, há uma promessa, há um propósito, há algo maravilhoso, assim como Ele tinha para José, Ele tem para a sua vida. Há um futuro maravilhoso, há uma vida plena, há uma vida estruturada, que vai triunfar no milagre, vai triunfar na fé, vai triunfar quaisquer que sejam as circunstâncias adversas. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo, meu irmão, minha irmã. E nós vamos orar. E se você ainda quiser vir aqui, temos aqui esses jovens. Você está aí. Não sei qual é a sua realidade. Louvado seja o Senhor, se a firmeza, a disposição e o domínio próprio já estão aí. Eu glorifico a Deus por isso. Mas vou fazer só mais uma vez esse apelo. Se você quer ter da parte de Deus essa sustentação, essa firmeza, essa disposição que José teve mesmo na adversidade, vem à frente. Vem à frente e nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Oh Senhor amado e querido. Deus. Quando nós olhamos a vida de José sob a perspectiva do domínio próprio, Pai, nós vemos que ele triunfou, Pai. Mesmo sendo um jovem de 17 anos e depois um homem de 30, nesses 13 anos de escravidão, de prisão, ele se manteve firme no domínio próprio. Ele se manteve firme diante dos manjares que a casa de Potifar queria lhe oferecer. Ele se manteve firme na adversidade da prisão. Ele desenvolveu um domínio próprio incrível, Pai. E hoje nós estamos aqui, falando de José, tanto tempo depois. Falando desse jovem, tanto tempo depois. Porque, Senhor, nós temos jovens aqui. Jovens que vivem paixões, que vivem convites, que vivem realidade de desafios extremos numa terra tão corrompida, Pai. Eu rogo ao Senhor que as tuas ricas e maravilhosas bênçãos sejam derramadas sobre essa geração, meu Pai. E que o Espírito Santo transborde nessas vidas, Pai. E nós veremos esses jovens como pregadores no futuro. Nós veremos evangelistas, nós veremos missionários,
Nós veremos pais de família que não temem o mal. Nós veremos mães que formoseiam os seus lares. Nós veremos mães dedicadas aos seus filhos. Nós veremos mães prósperas para a honra e glória do teu nome. Ah, Deus, faz dessa geração, Pai. Faz dessa geração, Pai. Dá a eles, Pai, a firmeza, a disposição, o domínio próprio, a perseverança, o amor, Pai. Que eles transbordem no teu amor, Pai. E os sonhos que eles estão sonhando, Pai. Ah, Deus, esses sonhos que o Senhor tem colocado no coração e na vida deles, eles vão se concretizar, eles vão acontecer para a honra e glória do teu nome. Eu creio, Pai. Eu creio, Pai. Eu creio, meu Pai. E é para a honra, glória e louvor do teu santo, maravilhoso e bendito nome que eu oro nesta noite, agradecendo por tudo. Em nome do sublime, majestoso e tremendo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor.